Quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse no calor da raiva? Quantas noites mal dormidas você já viveu remoendo situações que poderiam ter sido ignoradas? Se você tivesse apenas escolhido não reagir, a verdade que poucas pessoas gostam de ouvir é esta: cada vez que você explode, você se enfraquece. Cada vez que você responde sem pensar, você se acorrenta. Você não é escravo do que sente. Você não é refém do que acontece. Você é maior que a sua reação. Estoicismo, a filosofia dos fortes, dos que caminham firmes enquanto o mundo desmorona, nos ensina que a verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas sim não sermos dominados pelo que sentimos. Nenhum homem é livre se não dominar a si mesmo, já dizia Epicteto. E hoje eu vou te revelar uma verdade esquecida. Não reagir é a sua maior arma. Você vai receber 13 lições poderosas que poucos têm coragem de encarar. 13 armas para transformar sua mente em um território que ninguém pode invadir. E eu te pergunto agora, você está pronto para parar de ser vítima dos seus impulsos? Está pronto para ser dono de si, mesmo quando o mundo tenta te arrastar para o caos? Se sim, comenta aqui embaixo. Eu escolho me dominar. Porque o que você está prestes a ouvir não é só sobre filosofia antiga. É sobre a liberdade emocional que você sempre buscou, mas talvez nunca soube onde encontrar. Vamos começar. Lição 1. Reagir é ser escravo. Pense comigo. Toda vez que alguém te provoca e você reage, de quem é o controle naquele momento? Você acha que é seu? Não é seu, meu amigo. É da pessoa que te provocou. É da situação que te desequilibrou. É da emoção que você não conseguiu dominar. Quando você reage sem pensar, você está se ajoelhando diante do mundo. Está entregando a chave da sua paz para qualquer um que cruze seu caminho. E a pior escravidão que existe não é a do corpo, é a da mente. Epicteto falava: se você é escravo de suas emoções, você é escravo de qualquer um que saiba como manipulá-las. Reflita. Quantas vezes você foi puxado para o chão porque deixou a raiva, o medo ou o orgulho falarem mais alto? Quantas vezes você se arrependeu porque reagiu sem pensar? É fácil pensar que estamos no controle enquanto a vida está tranquila. Mas o teste real acontece quando alguém pisa no nosso calo, quando a crítica vem sem aviso, quando o golpe bate sem piedade. E o que você faz nesses momentos define quem você é de verdade. Porque a reação é automática. É primitiva, é animal. Controlar a reação é divino. É um humano em sua forma mais elevada. Todo mundo sente raiva. Todo mundo sente medo. Todo mundo sente dor. Isso é natural. Mas o que diferencia o forte do fraco é o que se faz com esses sentimentos. O fraco explode, fala alto, xinga, parte para o ataque como uma criança assustada. O forte respira, observa, reflete, age só se for necessário e age com sabedoria. O fraco é previsível. O forte é imprevisível. O fraco é controlado pelo ambiente. O forte molda o ambiente com a sua presença. Entenda de uma vez por todas, quando você reage, você está sendo controlado. Quando você responde com consciência, você está no comando. E se você quer ser livre, verdadeiramente livre, precisa parar de ser um botão que qualquer um pode apertar. Você precisa se tornar alguém que, diante da provocação, diante da injustiça, diante da fúria do mundo, simplesmente não se abala, porque liberdade verdadeira não é fazer o que quiser. Liberdade verdadeira é não ser movido pelo que não vale a sua energia. Agora me diga, quantos minutos da sua vida você ainda vai entregar para pessoas e situações que não merecem um segundo do seu tempo? Reagir é ser escravo. Responder com consciência é ser livre. Escolha a sua liberdade, ou aceite suas correntes. Lição 2. Controle, ou seja controlado. Quantas vezes você já sentiu que perdeu o controle de si mesmo por tão pouco? Uma palavra lançada no seu peito, um olhar de desprezo, uma situação inesperada. E de repente, é como se algo dentro de você explodisse sem aviso. Você não queria reagir daquele jeito, mas reagiu.
E depois, veio o arrependimento, a vergonha, a sensação amarga de ter se traído. Porque toda vez que você perde o controle, você se distancia da sua melhor versão. O estoicismo ensina que a verdadeira batalha não é contra o mundo lá fora. A verdadeira batalha acontece dentro de você todos os dias em silêncio, onde ninguém vê. Controle ou seja controlado. Essas são as únicas opções. Não existe meio termo. Ou você segura o leme da sua vida, ou as tempestades te arrastam sem piedade. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre as coisas ruins que acontecem. Perceba isso e vai encontrar uma força gigantesca. Olha ao seu redor. Quantas pessoas vivem como marionetes das próprias emoções? Quantas explodem na primeira provocação, agem por impulso e depois tentam justificar o incontrolável? Não seja mais um. Você não pode controlar o que o mundo vai fazer com você. Não pode controlar o vizinho chato, a grosseria das pessoas, as traições, os imprevistos. Mas você pode controlar como responde a tudo isso. Você pode escolher ser como a rocha firme, que permanece inabalável mesmo quando o mar bate com toda a fúria. Ou pode ser como a folha seca, que o vento carrega sem rumo. A cada vez que você domina sua reação, você fortalece a sua alma. A cada vez que você se mantém firme diante da provocação, você se eleva acima dos comuns. A cada vez que você escolhe não reagir, você se torna mentalmente forte. Agora eu te pergunto, quantos anos você já perdeu reagindo por impulso? Quantas oportunidades você já deixou escapar por causa de palavras que nunca deveriam ter sido ditas? Quantas relações você desgastou porque deixou a emoção falar mais alto que a razão? Chega disso. Hoje você está aqui para fazer uma nova escolha. Hoje, você está aqui para assumir o controle da sua vida como nunca antes. Porque quem controla a si mesmo não precisa controlar ninguém mais. Quem vence a si mesmo já venceu todas as batalhas. Não é fácil. Exige treino, exige consciência, exige coragem. Mas a recompensa é viver com dignidade, força e liberdade. Lembre-se, se você não domina suas emoções vão dominar o seu destino. E destino dominado é vida desperdiçada. Controle, ou seja, controlado. Você escolhe. Lição 3. Emoção é fraqueza exposta. Olhe à sua volta. O que você vê? Pessoas que se orgulham de sentir tudo intensamente, como se a intensidade fosse sinal de força. Pessoas que exibem suas emoções como troféus e nem percebem que estão exibindo também seus pontos fracos. Entenda isso de uma vez. Mostrar descontrole é mostrar onde você é vulnerável. Quem te observa sabe, é ali que eu aperto para derrubar. O mundo, infelizmente, não é gentil com quem se expõe demais. O mundo testa, pressiona, e quando percebe sua fraqueza emocional, ele usa isso contra você. O homem que é dominado pela emoção não é dono de si. Sêneca já falava isso nestas palavras. Quando você perde a cabeça, você entrega o mapa do tesouro, o mapa das suas fraquezas, para qualquer um, e pior. Você não apenas se machuca, você convida o mundo a te machucar ainda mais. Não estou dizendo que você não deve sentir. Claro que você vai sentir. Você é humano, mas sentir não é o problema. O problema é deixar que os outros vejam que aquilo te destrói. Porque quem sente dor e guarda a postura cresce. Mas quem sente dor e desmorona diante dos olhos alheios vira presa fácil. Reflita. Quantas vezes sua emoção exposta te colocou em uma posição frágil? Quantas vezes você perdeu respeito, credibilidade, oportunidades, porque mostrou demais o que sentia? Pense nos grandes líderes, nos grandes guerreiros, nos grandes sábios. Eles não eram de pedra. Eles também sentiam medo, raiva, tristeza. Mas eles sabiam que expor isso para o mundo era abrir rachaduras em suas armaduras. Por isso dominavam o que sentiam. Administravam seus impulsos. Pensavam com a cabeça fria. E quando precisavam, mostravam força, mesmo quando o peito ardia por dentro. E você? Você vai continuar entregando suas fraquezas de bandeja? Ou vai aprender a guardar para si
a proteger sua mente como quem protege um tesouro. Emoção exposta é fraqueza revelada. O mundo não precisa saber o que te fere. O mundo não merece ver onde você sangra. Guarde sua dor. Guarde sua raiva. Guarde seus medos. Transforme tudo isso em disciplina, em força silenciosa, em poder interno. A fortaleza que sobrevive às maiores tempestades é aquela que nunca mostra onde estão suas rachaduras. Lembre-se, quem controla o que sente, controla o que vive. A emoção pode ser o motor da sua alma, mas nunca, jamais o seu volante. Controle. Sempre controle. Ou prepare-se para ser controlado pelos olhos frios de um mundo que não perdoa os que mostram onde estão feridos. Lição 4. A técnica estoica do teste do insulto. Os antigos estoicos tinham um exercício mental poderoso, um verdadeiro teste de fogo para o domínio próprio. Eles chamavam isso de o teste do insulto. Imagine o seguinte: alguém te ofende publicamente, ataca seu nome e suas escolhas, sua honra. A maioria das pessoas reagiria na hora, devolvendo o insulto, buscando vingança, tentando restaurar a própria dignidade aos olhos dos outros. Mas os estoicos faziam diferente. Eles usavam o insulto como uma oportunidade de ouro para praticar o autodomínio. Eles viam o insulto como um treino, um presente disfarçado, uma chance de provar a si mesmos que ninguém pode roubar sua paz, a não ser que você permita. Sêneca nos diz, com a precisão de quem conhecia a alma humana: não, é aquele que nos insulta que nos prejudica, mas nossa interpretação do insulto. Em outras palavras, o insulto é apenas vento batendo na porta. Só dói se você abrir a porta e deixar o vento entrar. O verdadeiro sábio diante de uma ofensa não apenas não reage, ele observa o ataque com compaixão, como quem observa uma criança fazendo birra. Ele sabe que quem insulta revela mais sobre si mesmo do que sobre a pessoa atacada. Esse exercício não era fácil, era brutal e difícil. Era olhar o outro nos olhos, ouvir o veneno e ainda assim manter o coração calmo como um lago sereno. O erro comum que todos nós cometemos é acreditar que a nossa honra está nas mãos dos outros, que se alguém nos atacar precisamos reagir para defender nossa imagem. Mas essa é a maior armadilha. Sua verdadeira honra não pode ser manchada pelas palavras alheias. Ela vive dentro de você. A solução estoica é simples, mas exige coragem. Aceite o insulto como um treino para sua alma. Respire, observe, ignore. E no silêncio da sua resposta, você dirá mais sobre sua grandeza do que qualquer palavra poderia expressar. Imagine quantas batalhas desnecessárias você pode evitar se entender que a maior resposta ao ataque é a indiferença. E imagine o respeito silencioso que você conquista quando, enquanto todos esperam sua explosão, você responde com serenidade impenetrável. Quando alguém te observa de fora, pensa: caramba, essa pessoa tem um domínio interno absurdo. E quem tenta te provocar frustrado se pergunta: mas que diabos tem de errado com ela? Por que não reage? Como pode ser tão forte assim? Esses são os pensamentos que você vai começar a gerar, simplesmente aceitando o insulto e se recusando a reagir. É claro, no começo não é fácil. No calor do momento, o instinto é revidar, mas com prática, com disciplina, você vai se moldando, até chegar num ponto em que simplesmente nada mais te atinge. Você se torna uma fortaleza em silêncio, um muro que ninguém consegue derrubar. Esse é o verdadeiro poder. E ele está ao seu alcance agora. Então eu te pergunto, da próxima vez que alguém tentar te ferir com palavras, você vai reagir como um escravo emocional, ou vai usar o insulto como o seu teste de grandeza? O caminho eu já expliquei aqui. Basta escolher. Lição 5. O preço da reação impulsiva. Um alerta urgente. Cada vez que você reage sem pensar, você paga um preço. E não é um preço pequeno, é o preço da sua paz, da sua reputação, das suas relações. E no final, da sua própria liberdade. As emoções impulsivas são como incêndios. Começam pequenas, mas se não forem contidas, consomem tudo ao redor. Quantos homens e mulheres perderam empregos,
amizades, famílias inteiras por não conseguirem conter um momento de raiva. Quantos sonhos foram queimados em segundos de explosão emocional? Sêneca nos adverte: nenhuma paixão é mais apressada para tirar o homem da razão do que a raiva. Você percebe? A raiva, o medo, a ansiedade, todos esses sentimentos prometem alívio imediato, mas cobram a sua alma como preço. A sociedade romantiza a impulsividade. Fale o que pensa. Já não leva desaforo para casa. Siga seu coração. Mas essas frases bonitas escondem um veneno mortal, porque cada vez que você age sem reflexão, você se torna escravo de seus piores instintos. E o pior é que, depois que a poeira baixa, sobra o arrependimento. Aquele gosto amargo que nenhum pedido de desculpas consegue apagar por completo. O erro comum é achar que desabafar resolve, que agir na hora é sinal de autenticidade. Mas o que realmente acontece é que você entrega sua dignidade nas mãos de emoções passageiras. Você constrói a sua própria prisão, tijolo por tijolo, cada vez que age sem sabedoria. A solução estoica é cravar esta ideia no peito. Não existe impulso que valha a perda da sua paz. Não existe provocação que mereça a sua alma. Não existe situação que justifique você abdicar da sua grandeza por um segundo de descontrole. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em seu tempo, escreveu para si mesmo, noite após noite, este lembrete: quando você se irritar, lembre-se, a raiva não melhora nada, nem a situação, nem a sua vida, nem você. A cada reação impulsiva que você evita, você constrói um império invisível dentro de si. A cada resposta pensada, você se aproxima mais da liberdade total. E se você acha que dominar suas emoções é difícil, pergunte-se: quão difícil será viver com as consequências daquilo que você falou ou fez em um momento de fraqueza? O preço da reação impulsiva é alto demais, e o tempo para começar a mudar é agora. Lição 6. O mundo testa quem sente demais. Pare por um momento e olhe para sua própria vida. Quantas vezes você se sentiu injustiçado? Quantas vezes você pensou: por que estão fazendo isso comigo? Eu não mereço. Pois eu te digo a verdade que poucos têm coragem de dizer: o mundo não é justo. O mundo testa o tempo todo. E sabe quem o mundo testa mais intensamente? Aqueles que sentem demais. O mundo, as pessoas, as circunstâncias, as dificuldades, não tem dó de quem se mostra frágil, de quem reage com o coração exposto, de quem demonstra seus limites sem filtro. Se você sente demais, o mundo vai apertar exatamente onde dói, não por maldade necessariamente, mas porque para o mundo, cada fraqueza que você expõe é uma oportunidade de te derrubar. Imagine um guerreiro indo para a batalha com a armadura aberta, mostrando o peito nu para o inimigo. O que você acha que acontece? Ele não dura 2 segundos. É isso que acontece com quem anda pela vida sem blindar a própria mente, sem controlar suas emoções. Sêneca falava: não são as dificuldades que nos destroem, mas nossa incapacidade de enfrentá-las com serenidade. O estoicismo nos ensina que o mundo é uma escola dura, e a lição é simples: ou você aprende a se blindar, ou você será testado até cair. E sabe o mais cruel? Cada vez que você reage de forma emocional, o mundo aprende como te derrubar mais rápido. Cada grito de raiva, cada lágrima de desespero, cada expressão de medo. É como se você entregasse para o mundo o manual de como te vencer, e o mundo não vai hesitar. A vida vai testar suas emoções nos momentos mais improváveis. Quando você estiver cansado, quando você estiver ansioso, quando você menos esperar, ela vai colocar alguém para te provocar. Vai fazer algo dar errado no último momento. Vai trazer imprevistos que desafiam exatamente aquilo que você ainda não domina em si. Porque a vida quer saber: você é digno de seguir adiante? A dor não vem para te destruir. Ela vem para ver até onde você aguenta, e a maioria desmorona. Mas você não precisa ser mais um. Você pode hoje decidir que vai sentir,
Sim, sentir. Mas não vai mais se curvar. Você vai acolher o que sente, mas vai continuar firme. Você vai parar de se justificar para quem não merece, de se vitimizar diante do inevitável. Você vai entender profundamente que sentir é humano. Mas ser guiado pelas emoções é escolha. E escolher o autocontrole é escolher a liberdade. É dizer para o mundo: pode me testar. Eu não quebro. Agora olha dentro de si. Quantas vezes a dor te fez reagir de forma que você se arrependeu? Quantas oportunidades você perdeu porque permitiu que a emoção comandasse? Quantas vezes você se sabotou sem perceber? Chegou a hora de quebrar esse ciclo. Chegou a hora de entender que a vida vai continuar testando você. Não importa se você gosta ou não. Mas agora você pode escolher passar nos testes. Você pode escolher endurecer sem perder a humanidade. Você pode escolher ser forte de dentro para fora. Lembre-se, o mundo testa quem sente demais e não controla o que sente. Não seja uma presa fácil. Seja uma rocha diante da tempestade. Seja o guerreiro que sorri diante da provocação e segue. Em frente inabalável. Essa é a verdadeira força. E essa força já está dentro de você. Só precisa ser despertada. Lição 7. Não reagir é dominar o jogo. Pare e pense no que realmente acontece quando você não reage. Não é apenas uma cena silenciosa. Não é apenas você engolindo o sapo e ficando quieto. É você vencendo. Uma batalha invisível que poucos têm a força de suportar. Quando você não reage, você não apenas evita erros. Você assume o controle do jogo. Você muda o ritmo da situação. Você obriga o outro a lidar com o próprio veneno. Não reagir é estratégia. Não reagir é inteligência. Não reagir é poder puro. A melhor resposta para a raiva é o silêncio. Marco Aurélio já escrevia isso. Quando você responde à provocação, você joga nas regras do outro. Quando você se cala, você obriga o outro a jogar nas suas. Imagine um adversário que te provoca, esperando que você exploda, que você se descontrole, que você se perca. Mas você não entrega nada. Você apenas olha. Você apenas respira. Você apenas continua. Sabe o que acontece? O adversário se desespera, porque o que alimenta o conflito é a sua reação. Sem sua reação, o conflito morre sufocado. Não reagir é cortar o oxigênio da batalha. E mais, quando você domina essa arte, você cria um espaço interno de poder absoluto. Um espaço onde você pensa melhor, onde você enxerga soluções que outros, afogados na emoção, jamais conseguiriam ver. Enquanto os outros se debatem, você analisa. Enquanto eles se queimam, você constrói. Não reagir é se elevar acima da multidão, é entender que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada em brigas inúteis, em discussões sem propósito, em guerras pequenas que só diminuem quem nelas se afunda. Não é fraqueza, é força concentrada. É a maturidade emocional em sua forma mais brutal e pura. O imaturo reage. O sábio escolhe quando, como e se vale a pena agir. Veja os grandes mestres da história. Não eram os mais barulhentos que venciam. Eram os que sabiam o poder do silêncio, da estratégia, da paciência. O estoico sabe: se eu reajo, sou apenas mais um peão. Se eu controlo, eu me torno o mestre do tabuleiro. Não reagir é transformar cada provocação em uma oportunidade de crescer. Cada crítica vira treino para a sua paciência. Cada injustiça vira academia para a sua resiliência. Cada ataque vira combustível para a sua grandeza. Você não perde nada ao não reagir. Você só perde as correntes invisíveis que te prendiam às emoções alheias. Agora, pergunte a si mesmo: quantas vezes você deixou de vencer porque caiu na armadilha da reação? Quantos sonhos ficaram para trás porque você gastou energia lutando batalhas que nem precisavam ser travadas? A partir de hoje, escolha diferente. Quando o ataque vier, sorria por dentro. Quando a provocação surgir, mantenha sua dignidade intacta. Quando o caos tentar te engolir, seja a rocha que permanece imóvel, enquanto todos ao redor se perdem. Porque, no final das contas,
O verdadeiro vencedor não é quem fala mais alto, é quem permanece em pé quando o silêncio é a única resposta. Não. Reagir não é apenas sobreviver, é dominar, é vencer, é viver em um nível que poucos sequer conseguem enxergar. Lição 8. Quem se ofende, se entrega. Feche os olhos por um instante e pense: quantas vezes ao longo da sua vida você permitiu que palavras de outras pessoas tirassem sua paz? Quantas vezes você reagiu a críticas, a olhares de desprezo, a comentários maldosos, carregando tudo aquilo como se fossem verdades absolutas sobre quem você é? Agora olhe para dentro de si. Essas palavras mudaram quem você é de verdade? Ou só feriram o que você queria que os outros enxergassem em você? A verdade mais brutal que o estoicismo nos ensina é esta: se ofender é se render. Epicteto falava: quando alguém te provoca, lembra que é tua opinião que provoca a dor. É a sua interpretação que gera o sofrimento. Não é a crítica em si. Não é o insulto em si. É você internamente que escolhe dar peso àquilo. Se você se ofende, você está entregando seu poder nas mãos do outro. Está dizendo, mesmo sem palavras: eu dependo da sua aprovação para me sentir bem comigo mesmo. E isso é prisão. Pensa comigo: se qualquer um pode te ofender, então qualquer um pode te controlar. Se qualquer palavra te fere, então sua felicidade é refém da boca de estranhos. Que tipo de vida é essa? É uma vida de escravidão emocional, onde você nunca é realmente livre. Sempre à mercê de humores alheios, de julgamentos alheios, de expectativas que nunca se realizam plenamente. O sábio estoico enxerga isso e faz uma escolha. Ele decide que sua paz não está à venda, que sua dignidade não depende de aplausos, nem se abala por vaias, que ele é inteiro, completo, independente do que dizem ou deixam de dizer. E eu te pergunto: quando foi que você decidiu ser refém? Talvez você nem tenha percebido. Talvez tenha sido aos poucos, aceitando pequenas ofensas, absorvendo pequenas críticas, até que virou um prisioneiro sem grades, carregando uma dor que não era sua para carregar. Mas agora você pode escolher diferente. Você pode hoje decidir que ninguém mais terá poder sobre a sua alma. Você não pode impedir que falem, não pode impedir que julguem, não pode impedir que o mundo seja o que é, imperfeito, cruel, caótico às vezes, mas pode impedir que isso entre em você. Pode impedir que a maldade dos outros plante raízes no seu coração. Ser forte não é não sentir. Ser forte é não se permitir ser governado pelo que sente. Sabe o que acontece quando você para de se ofender? Você liberta um espaço dentro de si para coisas maiores: clareza, paz, sabedoria, propósito. Você percebe que aquilo que antes parecia urgente, agora é apenas ruído distante. Você começa a ouvir mais a sua própria voz interior e menos o barulho dos medíocres. Você para de brigar com sombras e começa a construir castelos reais. A vida fica mais leve, as relações ficam mais saudáveis, seu caminho fica mais claro, porque agora você não está mais gastando sua energia defendendo um ego ferido. Agora você está usando sua força para crescer, para impactar, para transformar. Veja bem, quando você se ofende, o mundo te define. Quando você não se abala, você define o mundo ao seu redor. É uma inversão completa de poder. Você passa a viver para seus próprios padrões, e não mais para agradar, para provar, para justificar sua existência. E quem vive assim, vive livre. Quantas vezes você deixou que a opinião de alguém menor te derrubasse? Quantas vezes você deu mais importância a um comentário cruel do que aos seus próprios sonhos? Chega! A maturidade emocional exige que você pare de entregar seu coração a qualquer palavra jogada ao vento. Você não é o que os outros dizem. Você é o que você constrói em silêncio. E cada vez que você escolhe não se ofender, você reafirma: eu sou o dono de mim. Reflita. Da próxima vez que te insultarem, respire fundo. Da próxima vez que te provocarem, sorria por dentro. Da próxima vez que tentarem te diminuir, olhe para si mesmo e lembre: você não precisa provar nada a ninguém. A grandeza é silenciosa.
A verdadeira força não se explica. Ela se sente, ela se vê, ela se impõe sem precisar de palavras. Quem se ofende se entrega. Quem não se abala se eleva. A escolha é sua. A partir de hoje, que ninguém mais tenha o poder de invadir a sua paz. A partir de hoje, que cada palavra contra você bata e caia. Que a sua alma seja uma fortaleza onde só entra o que você escolher receber. Não aceite coleiras emocionais. Não aceite prisões invisíveis. Você nasceu para ser livre, e a liberdade começa dentro, no lugar onde ninguém manda a não ser você. Agora algo simples. Deixe seu like para fortalecer esta corrente de transformação. Comente agora. Eu escolho ser maior que minhas emoções. Inscreva-se no canal. Vamos lá. Lição 9. Falar menos, resistir mais. Quantas vezes você já disse algo no calor do momento e depois se arrependeu? Quantas vezes palavras saíram da sua boca como flechas desgovernadas, ferindo os outros, ferindo a si mesmo, quando na verdade o silêncio teria sido sua melhor defesa? Falar é fácil, falar é impulsivo, falar é muitas vezes tentar aliviar a dor interna transferindo-a para fora. Mas o verdadeiro poder, o poder que impressiona, que transforma, que conquista, está no silêncio. Falar menos é dominar mais. Falar menos é vencer por dentro antes de vencer por fora. Muitas vezes nos arrependemos de falar, mas raramente de silenciar, disse Sêneca. O sábio estoico sabia: palavras são sementes. Cada palavra que você lança no mundo cria consequências. E uma mente sábia entende. Não se desperdiçam sementes preciosas em solo infértil. Quando você fala menos, você escuta mais. Quando você fala menos, você observa mais. Quando você fala menos, você aprende mais. O impulso de responder é a fraqueza do ego. A decisão de se calar é a fortaleza da alma. Quem fala menos não é passivo, não é fraco, não é submisso. Pelo contrário, quem fala menos é estrategista, é calculista no melhor sentido da palavra. É aquele que entende que nem toda provocação merece resposta. Nem toda batalha merece guerra, nem toda ofensa merece atenção. Cada palavra economizada é uma energia preservada. Cada silêncio bem usado é uma vitória invisível. Agora pense na sua vida. Quantos problemas você teria evitado se tivesse falado menos? Quantos conflitos inúteis teriam morrido antes de nascer? Quantas relações poderiam ter sido poupadas simplesmente com um pouco de silêncio a mais? Falar é fácil. Resistir é arte. O mundo moderno ensina o oposto. Gritar mais alto. Responder na mesma moeda. Fazer valer a última palavra. Mas veja onde isso levou as pessoas. Ansiedade, raiva acumulada, relações destruídas, corações partidos. Silêncio é um escudo que poucos têm a disciplina de usar. E veja, não é sobre suprimir sentimentos, é sobre canalizar sentimentos. Quando você fala menos, você não engole a raiva. Você transforma a raiva em discernimento. Você não ignora a provocação. Você a observa e decide que ela não é digna da sua energia. Resistir é um ato de coragem. É fácil ceder, é fácil explodir, é fácil gritar. Difícil é dominar o fogo interno e usá-lo para aquecer sua própria sabedoria. Quando você falar, que suas palavras sejam como flechas certeiras, raras, calculadas, impossíveis de serem ignoradas. Que cada palavra sua tenha peso. Que cada silêncio seu tenha presença. Porque a presença do sábio é sentida, mesmo quando ele não diz uma só palavra. O mundo respeita quem não se vende pelo prazer de vencer uma discussão. O mundo respeita quem sabe que muitas vezes vencer é justamente se recusar a lutar. Ser estoico é entender que você não precisa provar nada para ninguém. Quem você é definido pelo que você faz no silêncio, pelo que você suporta sem se corromper, pelo que você constrói longe dos holofotes. O verdadeiro rei não precisa gritar para que todos saibam quem manda. Basta sua postura, basta seu olhar, basta seu silêncio. Então, da próxima vez que o impulso de responder subir,
Da próxima vez que a vontade de revidar te consumir, lembre-se, cada palavra dita por impulso é uma peça a menos no seu império interior. Cada silêncio escolhido com sabedoria é um tijolo a mais na construção da sua grandeza. Fale menos. Resista mais. Construa um poder que não precisa ser explicado, porque no final, não vence quem fala mais. Vence quem resiste. Vence quem entende. Vence quem se domina. E a partir de hoje, esse vencedor pode ser você. Lição 10. Emoções mal geridas, vida perdida. Respira fundo. Olhe para trás para a sua história até aqui. Quantas decisões você tomou baseado no calor do momento? Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não por medo de desapontar? Quantas vezes você explodiu de raiva e depois teve que juntar os cacos? A verdade é dolorosa. Emoções mal geridas não apenas destroem momentos, elas destroem destinos inteiros. Cada vez que você age sem dominar o que sente, você entrega um pedaço da sua vida para o acaso. Você abandona o controle da sua história. E sabe qual é o pior? Geralmente, você só percebe isso anos depois, olhando para trás, vendo as oportunidades perdidas, as relações quebradas, os caminhos não trilhados, tudo porque, em algum momento, você foi refém das suas emoções. Marco Aurélio falava, não. É a morte que o homem deve temer, mas sim nunca começar a viver verdadeiramente. Agora quero te trazer alguns exemplos reais. Exemplo 1. A promoção perdida. Imagine um profissional brilhante, técnico impecável, cheio de potencial, mas em uma reunião importante, quando foi criticado na frente dos colegas, ele não conseguiu se segurar. Respondeu com arrogância, se justificou, deixou a emoção guiar sua fala. Resultado, não só perdeu a promoção, como perdeu o respeito. E o pior, a crítica nem era pessoal, era uma oportunidade de aprendizado. Mas como ele foi governado pelo ego ferido, pelas emoções sem freio, deixou uma marca difícil de apagar. Exemplo. 2. O amor que virou mágoa. Um relacionamento que tinha tudo para florescer. Carinho, afinidade, planos. Mas bastava uma pequena briga, um comentário mal colocado e a reação vinha como uma avalanche. Acusações, gritos, palavras cruéis, palavras que ferem mais fundo que socos, palavras que ficam ecoando muito tempo, depois que a briga termina. E aos poucos o amor virou medo, virou ressentimento, virou afastamento. Não foi a falta de amor que destruiu aquela relação, foi a falta de gestão emocional. Exemplo 3. A vida paralisada pelo medo. Quantas pessoas você conhece que deixaram de arriscar, de tentar, de viver, porque foram dominadas pelo medo? O medo é uma emoção natural, mas quando mal gerido, ele se transforma em paralisia. O projeto que nunca foi lançado, o sonho que nunca saiu do papel, a viagem que nunca aconteceu, o pedido de desculpas que nunca foi feito. Quantas vidas já foram enterradas vivas por medo não dominado? O medo, quando governado, é um alerta saudável, mas quando deixado solto é uma prisão silenciosa. Agora veja, esses exemplos são extremos? Não, são comuns. São o retrato da maioria das vidas que vemos todos os dias, vidas desperdiçadas porque ninguém ensinou a dominar as próprias emoções. O mundo moderno nos ensinou a sentir tudo, expressar tudo, viver intensamente, como se isso fosse liberdade. Mas liberdade não é agir por impulso. Liberdade é ter controle sobre si mesmo em meio ao caos. Liberdade é escolher o que fazer com o que você sente. Sentir raiva, você vai sentir. Sentir medo, vai sentir. Sentir tristeza, também. O problema nunca foi sentir. O problema é deixar. O sentimento guiar suas ações sem filtro, sem consciência, sem responsabilidade. Quem age impulsivamente vive como um barco à deriva. Quem domina as emoções navega para onde quer, e dominar não significa reprimir. Não é se tornar frio, indiferente de pedra. Dominar é integrar o que se sente, é ouvir o que o medo está tentando te dizer, mas não ser paralisado por ele. É reconhecer a raiva,
mas canalizá-la em energia para agir com justiça, não com vingança. É acolher a tristeza, mas seguir construindo a vida, passo após passo. Agora, reflita. Quantos sonhos você já abandonou por causa do medo? Quantas portas você fechou por orgulho ferido? Quantos momentos você destruiu por raiva mal gerida? Quantas oportunidades passaram diante dos seus olhos, enquanto você se debatia nas suas emoções? O estoicismo nos dá o mapa para sair dessa prisão invisível, não negando o que sentimos, mas dominando o que sentimos. Você pode viver refém da sua própria mente, ou pode se tornar mestre dela. E quem se torna mestre da própria mente, constrói uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida onde o medo é combustível, onde a raiva é força criativa, onde a dor é transformação, e onde cada emoção, ao invés de ser um inimigo interno, se torna um aliado no caminho da grandeza. Agora, escolha. Você vai continuar entregando pedaços da sua vida às emoções desgovernadas? Ou vai construir, a partir de hoje, uma fortaleza interna tão sólida que nada e ninguém poderá derrubar? O preço da vida plena é o autocontrole, e o preço da vida desperdiçada é a rendição emocional. Você decide. Lição 11. Treine a indiferença. Essas palavras soam estranhas para quem nunca compreendeu a verdadeira força interior. Quando ouvimos indiferença, pensamos em frieza, em falta de amor, em distância emocional. Mas na filosofia estoica, indiferença não é frieza. Indiferença é liberdade. Indiferença é a capacidade de olhar para as circunstâncias da vida, boas ou ruins, e não permitir que elas determinem quem você é por dentro. É ser grato pelo que vem, forte diante do que vai e inabalável diante do que muda. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Epicteto e o que não está sob o seu controle deve ser recebido com indiferença. Agora imagine o contrário. Imagine viver à mercê dos elogios, dos aplausos, das críticas, dos julgamentos, dos ganhos e perdas. Imagine acordar cada dia escravo da opinião alheia, refém dos humores do mundo. Essa vida existe. Ela é comum. Ela é sofrida. É a vida de quem nunca treinou a indiferença. Treinar a indiferença é treinar sua alma para permanecer intacta diante das tempestades. Quando alguém te elogia, você agradece, mas não se engrandece. Quando alguém te insulta, você compreende, mas não se envenena. Quando a vida te favorece, você celebra, mas não se apega. Quando a vida te nega, você aceita, mas não se afunda. Treinar a indiferença é parar de lutar contra o que não pode ser mudado e focar toda a sua energia no que está ao seu alcance, suas atitudes, seus pensamentos, seu caráter. Agora entenda, isso não é natural, isso é treino. O impulso humano é se apegar, é reagir, é querer controlar tudo. Mas o sábio estoico olha para o mundo e diz: eu aceito aquilo que o destino trouxer porque eu confio na minha capacidade de responder da melhor maneira possível. Agora vou te dar alguns exemplos práticos para treinar a indiferença. Exemplo 1. Redes sociais. Alguém comenta algo agressivo na sua publicação. Em vez de se justificar ou brigar, você lê, respira e deixa para lá. Você sabe que a opinião de alguém que nem te conhece não pode definir o seu valor. Exemplo 2. Pequenas derrotas. Você perde uma venda, uma oportunidade, um projeto dá errado. Em vez de se afundar em frustração, você observa o que aprendeu, ajusta a rota e segue, com serenidade. Exemplo 3. Elogios exagerados. Você é aclamado por uma conquista. Em vez de se embriagar com o aplauso, você agradece com humildade e volta ao trabalho, sabendo que o caminho é longo e não pode ser interrompido pela vaidade. Treinar a indiferença é treinar a alma para resistir tanto às dores quanto aos prazeres que desviam o foco. É entender que tudo é passageiro. A crítica passa, o elogio passa, a dor passa, o sucesso passa. O que fica é o que você se torna enquanto tudo isso acontece. Agora, uma pergunta brutal para você. Quanto da sua vida hoje ainda é guiada pelo que os outros pensam? Quanto do seu humor, da sua motivação,
da sua autoestima, que ainda é moldado pelas circunstâncias externas, se a resposta for muito, você precisa urgentemente começar a treinar a indiferença. Como começar esse treino? Pratique o distanciamento. Quando algo mexer com você, faça uma pausa antes de reagir. Pergunte-se: isso realmente importa para o meu propósito maior? Aceite o que não pode mudar. Não lute contra a realidade. Aceite-a como ela é e haja sobre o que você pode transformar. Desapegue dos resultados. Foque na ação correta, não na aprovação, nem no resultado final. A vitória é agir de acordo com seus princípios, não com a expectativa de aplausos. Celebre a constância, não a emoção. Torne-se o mesmo, firme, calmo, centrado, tanto no sucesso quanto no fracasso. Se você treinar a indiferença, todos os dias, aos poucos, verá uma transformação silenciosa. As palavras dos outros perderão o peso. As derrotas parecerão apenas desvios. Os elogios serão apenas ventos que passam. Sua alma se tornará uma fortaleza onde ninguém mais entra, sem a sua permissão. A indiferença estoica é a arte de viver na realidade sem ser esmagado por ela. É a arte de sentir tudo, mas ser dominado por nada. E quem domina isso, domina a própria vida. Treine a indiferença. Construa sua invencibilidade silenciosa e deixe o mundo se curvar diante da sua paz imperturbável. Lição 12. Sol inabalável. É imparável. Feche os olhos e imagine-se no meio de uma tempestade. Tudo à sua volta desaba. O vento uiva, as árvores se curvam, as águas se agitam. Mas ali, firme no chão, existe algo que não se move. Você. Um ser humano que não reage ao caos, mas o observa. Que não é levado pela violência do momento, mas permanece onde escolheu estar. Este é o verdadeiro poder. Sol inabalável é imparável. A força que realmente conta não é aquela que levanta pesos na academia ou que grita mais alto numa discussão. A verdadeira força é aquela que mantém a calma quando o mundo tenta te enlouquecer. Quantos de nós, na ânsia de responder, de provar, de se defender, acabam se perdendo de si mesmos? Quantos desperdiçam anos tentando controlar o que nunca esteve sob seu poder? As opiniões alheias, as circunstâncias, o destino? O estoico sabe: controle o que depende de você e despreze o resto. O mundo lá fora é incontrolável. Pessoas vão te atacar, a vida vai te negar coisas, o inesperado vai acontecer. Mas dentro de você existe um território sagrado que ninguém pode tocar, a não ser que você permita. Ser inabalável não é ser frio. Não é ser indiferente às dores ou às alegrias. Ser inabalável é sentir tudo profundamente, mas não ser escravo de nada. É olhar o sucesso sem se embriagar. É enfrentar a perda sem se destruir. É ser capaz de atravessar o deserto, da vida carregando dentro de si uma fonte que jamais seca. Pense nos grandes exemplos que o mundo nos deu. Mandela, encarcerado injustamente durante décadas, saiu da prisão sem ódio, mais forte do que nunca. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, que nos ensinou que mesmo no inferno podemos escolher nossa atitude. Epicteto, que nasceu escravo e mutilado, mas que ensinou reis e imperadores sobre a verdadeira liberdade, a liberdade interior. O que une esses gigantes não foi o poder externo, foi o domínio interno. Eles não foram poupados do sofrimento, mas foram inabaláveis diante dele, e por isso foram imparáveis. Agora olhe para si mesmo. Quais pequenas coisas ainda têm o poder de te desequilibrar? Uma crítica, um olhar, uma perda inesperada? Enquanto essas coisas te derrubarem, você será apenas mais um na multidão, reagindo, se debatendo, reclamando. Mas quando você aprender a permanecer de pé, quando conseguir resistir à tentação de explodir, de se vitimizar, de buscar validação, naquele momento você se tornará livre. Ser inabalável é construir tijolo por tijolo uma fortaleza invisível. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez do grito, cada vez que você escolhe a calma em vez da pressa,
Cada vez que você escolhe a sabedoria em vez do impulso, você está se tornando inquebrável. Você não controla a maré, mas pode se tornar a rocha. Você não controla o vento, mas pode erguer suas velas com inteligência. Você não controla o que falam sobre você, mas pode decidir o que permanece dentro de você. A liberdade que todos sonham, liberdade de ser quem se é, de viver em paz, de não se curvar às pressões, nasce da mente inabalável. Não, a outra fonte. Não é o dinheiro, não é o sucesso externo, não são os aplausos. Tudo isso vem e vai. O que fica é o que você construiu dentro de si. Se você quer ser imparável, trabalhe nisso. Treine seu olhar para atravessar a arrogância dos outros sem se rebaixar. Treine seu coração para acolher a dor sem se tornar amargo. Treine sua mente para abraçar a mudança sem perder a sua essência. Treine, todo dia, a arte de ser maior que as circunstâncias. No final, não importa o que a vida jogue no seu caminho. Importa quem você se torna diante disso, só o inabalável é imparável. Só aquele que reina sobre si mesmo pode reinar sobre qualquer situação. Só quem não se entrega ao caos pode realmente moldar o destino com as próprias mãos. Que você escolha, a partir de hoje, ser essa rocha firme, esse guerreiro silencioso. Essa alma que não se curva diante da tempestade, mas que, ao contrário, se fortalece nela. Porque o mundo não pertence aos que reagem, o mundo pertence aos que permanecem. Lição 13. Como treinar a mente diariamente para o não impulso. Você já parou para pensar quantas vezes sua vida foi arruinada, não pelos fatos em si, mas pela maneira como você reagiu a eles? Uma crítica que você levou para o lado pessoal. Uma provocação que acendeu sua raiva. Uma ansiedade que cresceu a partir de algo que talvez nunca aconteça. A verdade é dura. Quem vive impulsivamente é escravo das circunstâncias. Se alguém te provoca, você explode. Se o dia é difícil, você se entrega. Se algo sai do seu controle, sua mente afunda. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade não é mudar o mundo externo, é dominar o mundo interno. E isso, meu amigo, só se conquista com treino diário, como um guerreiro que afia sua espada todas as manhãs, mesmo em tempos de paz. Comece com a prática da reflexão matinal estoica. Ao acordar, antes de sair da cama, pergunte a si mesmo: que desafios eu posso enfrentar hoje? Quem poderá me irritar? Que situações podem testar minha paciência? Marco Aurélio fazia isso todos os dias. Em suas meditações ele escrevia: hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes e injustas. Mas eu não devo me surpreender. Antecipar o golpe é desarmar o golpe. Você se prepara emocionalmente e o inesperado perde seu poder sobre você. Durante o dia, pratique o que eu chamo de intervalo de ouro. Quando sentir a raiva, o medo ou a ansiedade brotando, não reaja de imediato. Respire fundo, conte mentalmente até 3. E então, com a mente mais clara, diga para si mesmo: isso não é bom, nem ruim. Depende apenas da maneira como eu escolho encarar. Essa pequena pausa é tudo. Epicteto dizia: entre o estímulo e a resposta existe a nossa liberdade. É nesse espaço que você decide se será escravo da emoção ou mestre de si mesmo. À noite, pratique o diário noturno estoico. Pegue um caderno simples e responda: onde hoje eu reagi sem pensar? Onde hoje eu consegui dominar meus impulsos? Sêneca nos lembra que a alma sem exame é como um exército sem comandante, perdida e vulnerável. Escrever é polir a alma, é guiar sua evolução consciente. E não importa se você caiu, importa que você veja a queda, aprenda com ela e levante mais forte amanhã. Agora entenda: treinar o não impulso não significa reprimir sentimentos. Sentir é humano. Reagir sem sabedoria é opcional. O sábio não é frio. Ele sente tudo, mas escolhe agir com sabedoria. Lembre-se, sentir, raiva não é o problema. O problema é ser dominado pela raiva. Sentir medo não é fraqueza. A fraqueza é deixar que o medo decida seu próximo passo. Por isso, hoje, eu te desafio. Torne essas 3 práticas parte da sua vida.
Pela manhã, prepare-se para o dia. Durante o dia, respire antes de reagir. À noite, revise sua jornada. Para gravar esse compromisso em sua alma, escreva aqui nos comentários: eu escolho meu silêncio. Mostre para o mundo e para si mesmo que a sua alma não será mais levada pelo vento das emoções. A vitória sobre o mundo começa na vitória sobre si mesmo. Dominar suas emoções é talvez o ato mais ousado e rebelde em um mundo obcecado por reações impulsivas e gritos vazios. É um rugido silencioso que explode de dentro da sua alma, uma voz poderosa que ressoa profundamente dizendo: nada mais terá o poder de roubar minha paz. Nada mais tocará o que decidi proteger aqui dentro. Sim, a vida vai continuar a te desafiar. Não tenha dúvidas disso. O caos virá como ondas violentas batendo incansavelmente contra você. As ofensas chegarão sem aviso, cortantes e venenosas. As decepções vão te visitar, trazendo aquela dor amarga de quem esperava algo diferente. As tempestades da vida não pedirão permissão para entrar. Elas simplesmente virão. Mas agora, você não é mais aquele de antes. Você não é mais aquele que grita de volta. Não é mais o soldado desesperado que corre cego no fogo cruzado das emoções alheias. Não, agora você se tornou algo muito maior. Você agora é o general que, sereno e impenetrável, observa calmamente o caos lá de cima, com uma clareza absoluta e imperturbável. Você escolheu não reagir e essa escolha te tornou imbatível, porque a reação é fraqueza disfarçada de força, enquanto a verdadeira força é não permitir que nada nem ninguém penetre sua fortaleza emocional. Sua maior arma não é mais devolver golpes, não é provar que está certo, não é vencer discussões inúteis. Sua arma mais poderosa é simplesmente não reagir, manter-se firme, intacto, inteiro. Como uma rocha silenciosa que resiste à fúria da tempestade sem se mover 1 centímetro sequer. Você não é mais escravo das suas emoções. Você é mestre delas. Você é o arquiteto implacável da sua paz interior. É o guardião feroz da sua mente. É o construtor sábio e paciente da sua fortaleza inabalável. Marco Aurélio escreveu sabiamente: a alma permanece invencível quando ela se fecha em si mesma. Hoje, aqui e agora, eu te convoco a fazer exatamente isso. Feche sua alma para os venenos do mundo. Feche sua alma para o barulho dos insensatos. Feche sua alma para tudo aquilo que não fortalece sua essência, mas abra-a completamente para a serenidade eterna dos sábios. Abra sua alma para a tranquilidade dos mestres que, antes de você, descobriram que a verdadeira força não está em lutar contra o mundo lá fora, mas em conquistar o universo infinito que existe dentro de você. Olha, se este vídeo mexeu com você de verdade, se fez sua mente parar e refletir, deixe nos comentários. Até o fim, o estoico sábio. É esse gesto simples que me mostra que esteve até o fim, caminhando lado a lado, com coragem e propósito. E não guarde essa mudança só para si. Curta este vídeo, envie para quem precisa desse impulso e inscreva-se agora. Aqui, toda semana, fortalecemos nossa paz interior mesmo quando o mundo grita. Um último recado de amigo para amigo. Não deixe essa faísca apagar. Transforme o que sentiu em ação concreta, em pequenas vitórias diárias. Se um dia sentir o equilíbrio falhar, volte aqui, reassista, respire fundo e lembre-se de quem está se tornando. A sabedoria não é um troféu guardado, é um jardim que exige cuidado constante. E você já tem as sementes. Ao lado, o próximo. Vídeo aguarda você. Clique, mergulhe de novo e continue essa jornada. Te vejo lá.